bloco a respeito da tutela provisória. Lembrando que quem está chegando agora já está disponível o primeiro bloco, em que a gente já fez um apanhado geral. A gente vai continuar agora a respeito das tutelas provisórias. A gente está falando das tutelas provisórias de urgência e em qual momento elas podem ser concedidas, essas tutelas? Bem, elas podem ser concedidas em caráter liminar, ou seja, antes da oitiva da parte contrária, porque se for até que seja citada a parte contrária, que volte o mandado, para só depois o juiz analisar e aí deferir ou indeferir a medida, aquele dano que eu pretendo afastar, ele já se consumou, aquela situação de urgência. Então, ela pode ser liminar, normalmente inauditar outra parte, ou seja, sem a oitiva da parte contrária, ou se o juiz não tiver ficado convencido com os documentos que eu apresentei, a petição inicial, com todas as provas que eu produzi, ele pode, ao invés de afastar, ao invés dele indeferir o meu pedido, o que ele faz? Ele designa uma audiência de justificação prévia. O Estado hoje é aquela situação da primazia da sentença de mérito. É lógico que eu não estou falando neste momento de sentença de mérito, mas analisando esse princípio da primazia da sentença de mérito e estendendo para outros campos, o que significa? O Estado, o Poder Judiciário, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar aproveitar o máximo os atos praticados e, se existe uma situação de risco, afastar aquela situação de risco. Tem um menor rigor, tem menos preciosismo. Quer efetivamente fazer a entrega da tutela jurisdicional. Então ele pode perceber então que, apesar, ele fica meio balançado ali, ele vê que pode ser que existe uma situação de risco, só que ele ainda sente a necessidade de produção de prova oral. Ele quer ouvir alguma testemunha. Ao invés de indeferir de cara, ele designa uma audiência chamada audiência de justificação prévia, que ocorre sem a participação da parte contrária. Ela não está nem sabendo, ela ainda não foi citada. E aí são ouvidas testemunhas. Não é para poder exibir documento, não é para fazer prova documental, é para oitiva de testemunhas. Se ele, após essa audiência, se sentir confortável, convencido, ele vai fazer o quê? Ele vai deferir a tutela de urgência, tutela provisória de urgência. Caso contrário, ele vai indeferir. Agora, levando em consideração que aquela tutela provisória de urgência, ela foi deferida, o artigo 302 do CPC, ele me fala o quê? Ele trata a respeito do dano processual, que já existe, pode ter um dano processual, mas de qualquer outro prejuízo que possa decorrer da concessão da tutela provisória de urgência. É como se já fosse, não precisa provar a culpa, basta haver o prejuízo. Ele não trata do dano processual, ele fala que além do dano processual, se ficar demonstrado que a parte contrária, e aqui a gente não está falando autor e réu, porque nem sempre o autor do pedido provisório, né, da tutela provisória, vai ser o autor no processo principal que eu falo, no pedido principal, se ficar demonstrado que a parte contrária experimentou algum prejuízo em razão da concessão da tutela de urgência, a parte que foi beneficiada por essa tutela, ela vai ter que indenizar o prejuízo. É o que está falando o artigo 302. Vamos comigo para a tela agora que eu deixei bem separado para vocês poderem ver. Vamos lá. O artigo 302 fala o seguinte, 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Reparem que eu destaquei de vermelho o independentemente, ou seja, o dano processual, o prejuízo e o dano processual não precisam ser cumulados e eles não se confundem. A parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Hora nenhuma o código está colocando o quê? Autor e réu. Quando que acontece isso? Quando a sentença ela for desfavorável à parte beneficiada pela tutela de urgência. Pode voltar para mim aqui agora que eu vou lendo aqui junto com vocês. Depois, vocês já viram esse primeiro quadrinho que está aqui? Vamos lá. Quando a sentença for desfavorável, então eu faço um ajuizamento, eu apresento o meu pedido de tutela provisória de urgência, o juiz defere essa tutela provisória e o processo, a sentença, ela é desfavorável a mim. Nesse caso, tendo ocorrido prejuízo, eu não preciso provar a culpa, mas eu preciso provar o prejuízo. Esse prejuízo ele vai ser indenizado. Basta que a sentença tenha sido desfavorável à parte beneficiada
pela tutela provisória de urgência, havendo prejuízo, comprovadamente, é um prejuízo de dano de ordem material, vai ser feita, né, vai ser determinada a indenização. A outra situação é quando é obtida a liminar, você consegue, né, o juiz defere o seu pedido de tutela provisória em caráter liminar, a parte beneficiada, ela tem que promover os meios, ela tem que tomar as iniciativas, ela tem que dar condição de quê? De citação do requerido nesse pedido, né? Então, o que ela vai fazer? Ele tem que fornecer o endereço completo, ele tem que pagar a verba do oficial de justiça, ou se for por AR, por carta, citação postal, ele tem que fornecer esses meios. Os meios são indicação do endereço e o recolhimento da verba. Nesse caso, que é o inciso 2º, fala assim: obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. O que é importante deixar bem claro aqui é que, normalmente, a petição inicial, quando você distribui a ação, você já recolhe a verba do oficial de justiça e você já indica o endereço para a citação. Certo? Ah, não, mas não aconteceu em 5 dias. Não aconteceu em 5 dias porque você era devedora da diligência? Você não foi, você não agiu, né, de forma diligente para poder que aquela situação, que a citação realizasse? Ou você fez tudo certinho e a secretaria, pela demora natural de uma secretaria, ou do oficial de justiça que recebeu o mandado, demorou para cumprir e não foi cumprido nesses 5 dias? Não, o prejuízo decorrente, a demora, desculpa, decorrente do servidor público, ela não pode me prejudicar. Então, essa culpa não é minha. A mim compete indicar o endereço completo com o CEP e realizar o pagamento da verba do oficial de justiça. Ah, não, mas eu não quero para o oficial de justiça. Ok, por citação postal. Se aquela citação postal, eu preciso ter todos os elementos também. Eu tenho que ter a individualização da pessoa e do endereço. A outra hipótese em que, havendo prejuízo causado em razão da concessão da tutela provisória, em qual situação? É no inciso 3º que fala: ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Nós vamos ver daqui a pouco quais são as causas de cessação da eficácia da tutela de urgência. Por exemplo, não ajuizamento, não apresentação do pedido principal no prazo de 30 dias. Bem, se eu tenho uma urgência, né? A urgência é urgentíssima, que eu tipo fazer um pedido antecedente e depois eu deixo passar 30 dias e não ajuizo o meu pedido principal, não apresento, o meu pedido principal, eu estou fazendo o quê? Eu não tenho urgência. Eu não estou preocupada. Essa eficácia ela vai cair. Da mesma forma, eu não apresento o endereço. Eu não apresento o endereço. Você tem que ser ágil ali naquele momento. Tem que afastar uma situação de urgência. Ela também vai cair. A outra forma de indenizar um prejuízo decorrente da concessão da tutela de urgência é se o juiz reconhecer a decadência ou a prescrição. Nesse caso, não adianta, porque eu não tenho condição nem de obter êxito no meu pedido principal. Havendo, portanto, prejuízo em razão da concessão da tutela de urgência, esse prejuízo, que não se confunde com dano processual, ele tem que ser indenizado. E as hipóteses estão aqui constantes do artigo 302 do Código de Processo Civil, certo? Esse prejuízo, ele tem que ser liquidado. Eu tenho que apresentar, já que eu fui prejudicada com a concessão da medida, eu tive um prejuízo, eu tenho que liquidar. A liquidação significa o quê? Eu tenho que quantificar. E para isso, eu não preciso me valer de uma ação autônoma. Essa minha liquidação do prejuízo e o requerimento de pagamento da indenização, ela vai ocorrer dentro dos mesmos autos, na mesma relação processual e nos mesmos autos em que foi concedida a tutela. Certinho até aqui? Em outra situação é que não vai haver o deferimento da tutela de urgência. Bem, as tutelas provisórias, como o nome diz, elas são provisórias. Elas são revogáveis, elas podem sofrer modificação a qualquer tempo, desde que o juiz se convença de forma contrária do primeiro convencimento dele e desde que ele fundamente a decisão. É até estranho, eu sempre achei, falar assim, você pedir para o juiz fundamentar a decisão, isso é redundante. Mas não são todos os casos em que há uma efetiva fundamentação.
mas decidiu e fundamentou, a decisão é dele, o critério dele, ele é o juiz. Então, ele não vai deferir. Agora, ele pode modificar, desculpa. Agora, na situação de indeferimento, como que é a situação? Como que ocorre isso? Eu tenho um risco, um dano, ele vai acontecer, eu não posso aguardar o processamento regular de um processo que é demorado, que tem suas fases bem delimitadas, então eu faço o pedido de tutela de urgência. Só que o juiz verifica que, se ele conceder o meu pedido, o que vai acontecer? Se ele mudar de ideia, se ele se convencer de forma contrária, porque o réu vai ser citado e o réu vai apresentar a versão dele, ele pode provar, né, o fato que impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E se assim ele fizer, e se o juiz entender que não, ele está convencido, ele vai ter que cassar aquela decisão, ele vai ter que revogar aquela decisão, ele não consegue voltar à situação a que era antes. Então, na hora de analisar o pedido de tutela provisória, de urgência, o juiz tem que observar o quê? Concedendo essa tutela provisória, eu vou deixar descoberto o réu ao ponto dele ficar tão prejudicado quanto se eu não concedesse a tutela provisória para o autor? O remédio que ele tem para poder garantir que esse réu não saia de mãos abanando é a exigência da caução. Mas nós já vimos também que, às vezes, a exigência da caução impede ao jurisdicionado o quê? O acesso ao poder judiciário. A outra observação, a outra situação que o juiz tem que ficar atento é qual? Quando ele verificar que, sim, existe uma situação de risco, mas aqui, vocês se recordam comigo, vocês se lembram que não há prova inequívoca do direito, né? Eu tenho só o quê? O fumus boni iuris. Se ele observar que é uma fase probatória sumária, se eu for aprofundar na produção da prova, eu vou demandar um tempo que não comporta para afastar uma situação de urgência. Então, nesse caso, ele analisa. É uma documentação, é uma produção de prova ainda superficial. Não se precisa, mas é da inequívoca. E ele verifica, se eu conceder essa tutela, a parte ré, a situação ela não vai voltar, é irreversível, obviamente que ele não vai deferir. Por exemplo, uma construção de uma obra. Né? Vão lá e embargam a obra, porque tem a intenção de embargar a obra, está sendo construída em desacordo com as normas do Código de Postura, em desacordo com o direito de vizinhança. E aí, nesse sentido, ele vai conceder tutela porque a pessoa está pedindo o quê? Para que seja desfeita a obra. Então, vai lá, vai demolir um prédio. Ah, mas pode construir outro. Mas né, eu não vou construir um outro prédio idêntico. Olha o valor que isso vai demandar. Olha o prejuízo que vai se causar se ficar demonstrado que o autor estava errado. Então, nesse caso, havendo a possibilidade de não voltar à situação como ela era, da irreversibilidade dos efeitos da decisão, o juiz vai indeferir. Porque tem situação que nem a prestação da caução ela vai ser suficiente. Até aqui, tudo bem? A gente vai tratar agora das tutelas de urgência antecipada antecedente. O nome é grande mesmo. Como que funciona? Vamos só lembrar. Nós temos tutelas provisórias. As tutelas provisórias têm as espécies de tutelas de urgência e tutelas de evidência. Nós estamos tratando só as de urgência nesse primeiro momento, que foi a mesma coisa que nós tratamos no primeiro bloco. As tutelas de urgência, elas se subdividem em cautelares ou antecipadas. E o momento para requerê-las vai ser de acordo com a urgência, do aparecimento da urgência. Se a urgência for concomitante, né, ela for contemporânea ao pedido principal, eu posso fazer os dois ao mesmo tempo, mas eu posso fazer só a tutela provisória antecedente. Então, o momento é antecedente, mas agora eu vou tratar de tutela provisória antecipada, satisfativa, antecipada, sinônimo de satisfativa, antecedente, ou seja, antes da dedução do pedido principal. E essa tutela antecedente, ela está sendo tratada aonde? Tutela provisória, antecipada, antecedente. Ela é tratada através do artigo 303 do Código de Processo Civil. Vamos lá na tela rapidinho. O artigo 303, eu deixei também aqui bem separadinho para vocês, os casos são mais importantes. As situações da lei aqui que eu acho que tem que ser mais observadas, ele fala o seguinte: nos casos em que a urgência for contemporânea, ou seja,
na hora que eu for ajuizar minha ação, já existe situação de risco, a propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do direito de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Está me dizendo aqui que eu posso fazer ela em caráter antecedente. Ele está limitado somente a isso. Eu não preciso, porque foi aquilo que eu falei. Se a gente for fazer uma instrução profunda, carrear com todos os documentos necessários, tem que aguardar até que todos os documentos sejam juntados, aí o risco vai ter consumado. Volta para mim então, a gente leu agora o artigo 303, com os destaques que eu fiz, e nesse caso, então, a gente está falando das tutelas provisórias, antecipadas, satisfativas, em caráter antecedente. A petição inicial ela tem que observar os mesmos requisitos do artigo 319, inclusive com relação ao valor da causa. Uai, mas eu vou ter que fazer, eu vou ter que atribuir à causa um valor, mesmo eu tratando de um pedido antecedente? Sim, você vai atribuir à causa um valor, você vai requerer as provas que você pretende produzir. Artigo 319 puro. Mas além desses requisitos ordinários de uma petição inicial, eu tenho que indicar o quê? Na minha petição inicial dessa tutela, eu vou indicar qual que é o pedido da tutela final. Eu não estou deduzindo esse pedido, eu estou apenas indicando qual que é esse pedido. Eu vou fazer a exposição da lide, do direito que eu busco ser atendido, além do perigo de dano, de difícil reparação ou irreparável, ou, e aqui eles não são cumulativos, ou é o perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo. Eu tenho que demonstrar isso tudo. Além disso, nessa minha petição inicial de tutela de urgência antecipada, antecedente, eu tenho que fazer constar a minha intenção. Eu demonstro para o juiz que eu vou querer aditar a minha petição. Porque aí fica bem claro para ele que essa minha tutela de provisória que eu estou requerendo, ela é antecedente. Porque eu estou explicando para ele que após o deferimento da medida, eu vou me valer do prazo, que são de 15 dias ou maior, depende do juiz, a gente vai ver isso, eu vou me valer do prazo para aditar a petição inicial. Aditamento da petição inicial, onde eu posso aditar, eu posso modificar a causa de pedir, eu posso acrescentar, aditar, emendar, ou ainda eu posso colocar várias situações, mas eu estou deixando bem claro que eu não estou fazendo aquele pedido, o pedido inicial de pronto, o pedido principal. Existem situações em que essa petição inicial, ela mesmo ainda sendo antecedente, ela é tão bem feita, já tem condições do juiz observar isso tudo, que mesmo a gente requerendo a concessão de prazo para o aditamento dessa petição, indicando qual que vai ser o meu pedido principal, tem juiz que fala que está dispensado do aditamento da petição inicial. Por quê? Porque você já demonstrou de uma forma muito farta. Você não tem essa obrigação, mas às vezes você fez uma instrução boa. E se o juiz se o juiz te dispensa do aditamento, você não tem prejuízo, porque ele tinha que ficar convencido. E ele já entendeu o que você falou, tudo que você precisava falar. Certo? Eu tenho que colocar o aditamento. Nós temos vários procedimentos, várias hipóteses que podem acontecer. Vou colocar na tela agora para vocês o primeiro, e agora a gente vai dividir a tela para poder ficar bem apresentado aqui o primeiro caso, e eu também posso aparecer. Primeira situação, eu ajuizo um pedido de tutela provisória antecipada, antecedente, porque existe uma urgência. E eu vou informar, nessa minha petição inicial, que tem que vir com todos os requisitos do artigo 319, mais os requisitos específicos, eu vou informar que eu pretendo aditar. O juiz, se ele estiver convencido, se não houver a necessidade da audiência de justificação prévia, ele vai deferir a concessão, né? Ele vai deferir a tutela provisória. Deferindo a tutela provisória, para que não ocorra a estabilização da decisão interlocutória, compete ao réu, neste procedimento, fazer o quê? Recorrer. E o recurso a gente já viu que é o recurso de agravo de instrumento a ser interposto no prazo de 15 dias contados da ciência. Normalmente ele é citado e intimado já da decisão que houve, da decisão que deferiu a tutela provisória. Nesse caso, então, eu distribuo a ação, faço minha petição inicial, informo que eu pretendo aditar,
o juiz defere o meu pedido de urgência, o réu, ele interpõe o recurso de agravo de instrumento para evitar a estabilização da lide, e aí inicia a contagem do meu prazo de 15 dias ou maior, se o juiz assim entender necessário. Para quê? Para eu aditar a minha petição, para eu apresentar para ele, agora sim, de forma exaustiva, devidamente comprovada, bem minuciosa, o meu pedido principal. Agora aqui vem uma curiosidade, observe o que eu coloquei para vocês aqui. O ajuizamento do pedido de urgência, mais a informação do aditamento, deferimento da tutela de urgência e a interposição do agravo de instrumento. Só que lá embaixo no CPC, no artigo, a gente vai ver que eu tenho esse prazo de 15 dias para poder aditar. A grande jogada do Código de Processo Civil de 2015 foi o quê? Ele conferir esse poder, que não se confunde com coisa julgada, porque eu estou tratando de decisão interlocutória, mas conferir a possibilidade dessa decisão interlocutória se estabilizar. Ou seja, se o réu, que é o prejudicado, com a concessão da tutela de urgência, se ele não recorre, ele já sabe desde aquele momento que a ausência de interposição do recurso dele estabiliza a decisão. Eu não preciso fazer mais o meu pedido principal. Ela já está estabilizada, certo? Então, se ele não recorre, fica estabilizada a decisão interlocutória e eu estou dispensada de fazer o aditamento da petição inicial. E como que fica a contagem desse prazo? Porque observe, eu tenho 15 dias para poder aditar o meu pedido principal, né? Para apresentar qual é o meu pedido principal. Eu já falei isso lá no comecinho, na minha petição inicial da tutela de urgência. Eu falei, olha, eu vou aditar o meu pedido principal. Só que aí eu tenho que esperar, porque eu tenho 15 dias. Eu posso fazer em até 15 dias ou no prazo maior que o juiz determinar. Só que nesses mesmos 15 dias é o prazo que o réu tem para interpor o agravo de instrumento. Se ele não fizer a interposição do agravo de instrumento, tudo aquilo que eu fiz para poder aditar o meu pedido inicial, que aí efetivamente eu vou fazer uma petição muito bem feita, muito bem provada, eu perdi, não havia necessidade. Então tem juristas como Humberto Teodoro Júnior, que na minha opinião é o melhor de todos, a forma mais didática, mais completa. Quem for meu aluno sabe que eu sou fã de carteirinha do professor Humberto Teodoro. Nessa situação, ele fala o quê? Que tem que ser observado que não pode, o início do prazo de 15 dias para editar a petição inicial, ele só pode ocorrer depois de transcorridos os 15 dias da interposição do agravo. Justamente para quê? Para evitar a prática de atos inúteis no processo. E ele tem toda a razão com relação a isso. Mas aí vai da sua coragem do que você vai fazer, porque pode ser que o juiz da causa não vai entender. Ele não entende dessa mesma forma. E se você não adita o seu pedido principal, você vai ser penalizado com a extinção do feito. Então, vai aí da coragem, da sua fundamentação. Eu, como sou mineira é bananada de banana, marmelada de marmelo. Nessa situação, eu prefiro fazer o aditamento de imediato. E, em havendo o aditamento da minha petição inicial, o réu agora vai fazer o quê? Vai ser designada uma audiência. Uma audiência de conciliação ou de mediação, a depender da natureza do pedido, e essa audiência ela visa a obtenção do acordo. Chegando as partes a uma composição, esse acordo vai ser reduzido a termo e vai ser homologado. Aí acabou o problema. Concordam comigo? Eu tenho uma lide, eu tenho uma resistência de direitos e nessa situação, em havendo o acordo, não existe mais a necessidade de continuar o processo, a paz social já foi alcançada. A gente vai ficando por aqui, no segundo bloco, e aguardo vocês daqui a pouco para o nosso terceiro bloco a respeito de tutelas provisórias. Até já!